gostaria de ouvi-lo em relação à questão do planejamento reprodutivo no Brasil, né? Eu tenho aqui um comentário que é de Maria Elizabeth Suzin, ela é de Toledo, do Paraná. Ela diz o seguinte: a legalização do aborto não seria a solução para os inúmeros problemas causados pela gravidez indesejada. O governo deve propor projetos sociais para resolver essas questões. Morte de inocente é um pecado grave e o início do fim da humanidade. Agora, eu queria saber qual que é se o Brasil tem uma política de planejamento reprodutivo e que, de fato, as mulheres possam recorrer ao sistema de saúde público e evitar uma gravidez indesejada. Por quê? Porque quem procura, as mulheres que morrem ou que procuram os hospitais para resolver as sequelas, são mulheres pobres. Porque quem tem $2.000 para fazer um aborto no Leblon ou nos Jardins, faz numa clínica muito bem montada e sai de lá muito bem atendida. Como se ela tivesse ido fazer um tratamento estético, vamos dizer assim, né? Então, as mulheres que são realmente vítimas, vamos dizer assim, né? Todas são vítimas, que são as maiores vítimas, são as mulheres que não têm condições financeiras para isso e que precisam de um Estado que as auxilie na questão do planejamento familiar. Você acha que a gente tem feito isso? Sem dúvida, já foi colocado em várias posições, né, pelas participantes desse debate. Eu fico muito feliz de poder estar participando e ouvindo vocês que têm um conhecimento mais profundo, porque a gente debate esses assuntos muito mais por convicções de foro íntimo, às vezes, do que propriamente por um conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, qual é a solução para isso? É que esse é o grande tema que nós temos que encontrar. Porque nós temos que levar em conta, vou voltar ao assunto, que é fundamental e é muito importante, nós não estamos tratando de uma sociedade onde os seres humanos são amorfos, são reduzidos. Nós estamos tratando de seres humanos integrais, seres humanos que são tridimensionais, seres humanos que são fisiológicos, são psicológicos e são também espirituais, são também transcendentais. Esta é a nossa natureza. A responsabilidade disso foi Constantino I, que usou o cristianismo como instrumento político para reunificar o Império Romano. E dali surgiu, então, o quê? Surgiu que o cristianismo foi capilar, entrou em todas aquelas regiões onde Roma alcançava, e os estados que surgiram, né, daquele período de ocupação, acabaram tendo uma formação política, uma formação histórica, toda ela e cultural, muito de acordo com essa natureza humana. Nós não podemos fugir disso. Que existe essa questão, é uma questão que muitas, principalmente quando a gente começa a estudar, quando a gente é muito científico, começa a entrar, e eu me enquadro nisso, numa fase da minha vida, a gente começa a achar que não é, mas depois a gente volta para ver que é ali que está o fundamento da questão. Nós não fazemos leis, e a nossa lei, por acaso, também é romana, para um Estado que vai moldar uma sociedade. Nós fazemos uma lei para uma sociedade que se molda de dentro para fora. Então, esta é a grande questão que existe. Então, nós temos que considerar essa natureza do ser humano. No momento em que nós consideramos isso, aí nós vamos ver qual é a forma de resolver. Eu acho que a parte fundamental é a educação. Se nós tivéssemos um sistema que pudesse, desde a infância, a escola realmente, com a família, educarem as crianças, até poder, mais tarde, o próprio Estado trazer alternativas, que não seja apenas o anticoncepcional, mas que seja realmente o planejamento familiar, e que as pessoas possam se sentir seguras. É claro, a estatística mostrou, as pessoas mais jovens têm um apelo sexual muito maior. E esse é o apelo da natureza. Para que existe esse apelo? Se isso fosse ruim, não houvesse esse apelo, a humanidade não existiria. Deputado, eu preciso